Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Eu já adianto para vocês que eu estou muito bem, porque hoje é dia de Criminal Case aqui no canal, mas é um Criminal Case misturado com um tema sobrenatural. Hoje nós vamos trazer para vocês uma história muito intrigante que até hoje é considerada um grande mistério. Envolve um assassinato de um homem chamado Paul Bernie. Ele era um grande executivo da produtora ainda ativa MGM. Ele também foi casado com uma grande atriz de cinema da época chamada Jean Harlow. Esse homem, a princípio, teria tirado a sua própria vida dentro da sua casa, porém um bilhete enigmático, pode colocar em dúvida se realmente ele fez isso ou se alguém forjou a morte dele por causa de um homicídio que teria sido cometido. A casa onde esse homem morava, por causa de todos esses trágicos acontecimentos que eu vou contar para vocês, é considerado um local muito assombrado, e essa história também envolve a atriz Sharon Tate. Para quem não sabe, ela foi assassinada em 1969, quando estava grávida de 8 meses do seu primeiro filho, a mando do Charles Manson. Pessoal, essa história é muito interessante mesmo, eu não sabia. Espero que vocês gostem, apesar de ser um assunto criminal, mas são fatos históricos. Então, se vocês gostarem, deixem aqui o seu like, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, compartilhem com pelo menos um amigo de vocês, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Vamos logo pro vídeo? Então bora lá. Vlad, solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20. Essa história começa com a ascensão de uma atriz que foi considerada um sex symbol da década de 1930. O nome artístico dela era Jean Harlow. Essa mulher serviu inclusive de inspiração para Marilyn Monroe, que falou que costumava ir aos cinemas para assistir aos filmes da sua musa. Jean Harlow, na verdade, era um nome artístico de Helen Harlow Carpenter, nascida no Kansas no dia 3 de março de 1911. Ela era filha de Montclair e Jean Paul Carpenter. Os seus pais se separaram quando ela ainda não era Jean Harlow, e tinha apenas 11 anos. Cerca de um ano após a separação dos pais, ela e a mãe foram para Hollywood porque a mãe dela tinha um grande sonho de ser atriz de cinema. Na verdade, a Harley, que ainda não era Jean Harlow, ela nunca sonhou em ser atriz, pelo menos não na infância e na adolescência. Mas esse desejo que a mãe tinha acabou passando de certa forma para ela. Na verdade, não passou, ele meio que foi colocado como uma imposição pela mãe dela, e vocês vão entender isso no decorrer da história. Enfim, elas foram para Hollywood, só que naquele tempo, infelizmente, as mulheres tinham bastante preconceito referente à idade. A mãe dela estava com 34 anos, procurou alguns produtores para fazer alguns testes. Era uma mulher bem bonita, inteligente, porém, por causa da idade, 34 anos apenas, ela foi considerada muito velha para tentar uma carreira em Hollywood, e elas ficaram muito frustradas com tudo isso. O avô da Jean Harlow, ele acabou entrando em contato com elas, dizendo que se elas não voltassem para Kansas, ele iria tirá-las do testamento dele. Então, como elas não tinham uma outra fonte de renda, elas acabaram voltando para a cidade delas. Aos 16 anos, a Harley fugiu para se casar com um jovem e rico empresário chamado Charles McGrew, que infelizmente começou a beber muito, e eles acabaram se divorciando em 1929. Na verdade, a Harley, ela nunca foi totalmente feliz nos casamentos dela. Em um certo dia, a Harley acompanhou uma amiga que também tinha esse desejo de ser uma atriz de cinema. Na verdade, ela estava sempre rodeada por essa atmosfera de Hollywood, mesmo que involuntariamente. Ela acabou acompanhando essa amiga que foi fazer um teste, só que a amiga não passou nesse teste, e quem acabou chamando a atenção foi justamente a Harley, que acabou negando de primeira mão todos os convites para testes que ela acabou recebendo. Mas por grande insistência da mãe, ela acabou aceitando alguns trabalhos. E a mãe da Jean Harlow sempre foi colocada como uma pessoa muito invasiva na vida da filha.
todas as vontades que ela tinha, né, de ser uma atriz e que ela não conseguiu realizar, ela acabou colocando isso de forma muito autoritária, e alguns maridos, né, que ela teve no decorrer da sua vida também reclamavam dessa intromissão da mãe na vida da filha. A Harley então esqueceu, né, que se chamava Harley e acabou adotando o nome artístico de Jean Harlow, lembrando que Jean também era o nome da mãe dela. O primeiro papel, então, de destaque que ela conseguiu no cinema foi numa regravação do filme chamado Hell's Angels, isso em 1930. Ele foi uma regravação, porque a primeira gravação que foi feita ainda era no cinema mudo. Ela acabou ganhando bastante sucesso nesse filme, apesar das críticas negativas quanto à sua atuação. Ela estava trabalhando nesse tempo com uma outra produtora, bem menor do que a MGM, só que ela acabou ganhando ali então os olhares dessa produtora e ela acabou encerrando o contrato que ela tinha com esse outro produtor e acabou indo para a MGM, e foi ali realmente que a sua carreira acabou decolando. Lá ela acabou conhecendo então Paul Bearne, que era um dos grandes executivos dessa produtora, que viu nela realmente um grande talento, porque a Jean, ela era muito rotulada como uma pessoa que só tinha beleza física, porque na época, para os padrões da época, ela era considerada assim uma mulher muito bonita. E o Paul acabou então vendo nela muito mais do que um rosto atraente e acreditou realmente que ela poderia interpretar muito bem outros trabalhos. Ela conseguiu ganhar bastante destaque, trabalhou em filmes também com o Clark Gable, que era um grande galã da época, e ela começou então a fazer realmente sucesso e as pessoas começaram a vê-la realmente como uma mulher inteligente. A Jean acabou então se aproximando bastante do Paul, e ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, amigos do casal falaram que quem cercava bastante o Paul Bearne, que não era considerado ali para os padrões, né, da época um galã de cinema, mas ela acabou então se interessando bastante por ele. Ele já tinha se envolvido com outras atrizes também de cinema, porém quem realmente cercou ele para tentar um relacionamento amoroso teria sido a própria Jean. Eles começaram a namorar e em pouco tempo depois eles acabaram se casando em uma cerimônia praticamente improvisada no dia 2 de julho de 1932. A Jean nessa época estava com 21 anos e o Paul, que era 22 anos mais velho do que ela, estava com 43 anos de idade. Muitos amigos falavam que na verdade a Jean tinha por ele um grande carinho, que ela tinha muita falta daquela figura paterna, porque o pai acabou indo embora muito cedo. Depois da separação não fez parte da vida da filha com muita frequência, e como Paul deu toda essa atenção, algumas pessoas falavam que ela na verdade teria confundido os sentimentos e que via ele somente como um pai. Outras pessoas também comentavam na época, pessoal, que o Paul havia se casado com a Jean para que ela pudesse ajudá-lo em um problema, que isso não foi comprovado. Alguns amigos dele falaram que isso era uma grande mentira, mas isso foi colocado como uma justificativa para que tudo aquilo que ele fez com ele próprio, então, tivesse realmente um motivo. Algumas fontes falam sobre a vida de Paul e de Jean. Eles relatam que ele tinha um grave problema de impotência sexual, isso devido a uma má formação que ele tinha nos testículos. Isso não foi comprovado, mas tem muitas pessoas que falam que realmente isso poderia ter acontecido e que esse problema era uma grande frustração na vida dele. Para algumas pessoas que eram próximas do casal, falaram que inclusive eles nunca teriam realmente ali, né, consumado o casamento por causa desse problema de impotência que ele tinha. Essa questão da impotência do Paul era muito questionada porque ele já tinha se envolvido com outras atrizes de cinema e ele também já havia sido casado com uma outra mulher, e essa mulher acabou fazendo parte de uma forma trágica na vida desse homem. Na verdade, algumas pessoas acreditam que tenha sido ela a culpada, né, da morte do Paul. Assim que a Jean e o Paul Bearne se casaram, ela foi morar na casa dele, que na verdade ele acabou dando de presente de casamento para ela. Essa casa ainda existe e está localizada na Eastern Drive, em Benedict Canyon, que fica em Beverly Hills.
Eu precisei falar tudo isso anteriormente para vocês sobre a vida da Jean Harlow, que foi uma pessoa muito importante na vida do Paul, que na verdade é a figura central dessa história. Então eu precisei contar para que vocês pudessem entender o contexto disso tudo. Referente à morte dele, infelizmente isso tudo aconteceu no dia 5 de setembro de 1932, exatamente 2 meses e 3 dias depois do seu casamento. O Paul, infelizmente, foi encontrado sem vida, completamente nu, dentro do banheiro da suíte do casal, e ele estava encharcado com um perfume chamado Mitsouko, que era o preferido da esposa dele. A Jean, na noite do acontecimento trágico, não estava em casa. Ela tinha ido para a MGM porque ela estava gravando um novo filme, e depois, então, ela foi dormir na casa da mãe dela. E isso parece que era uma coisa que acontecia com bastante frequência, porque, como eu falei para vocês, a mãe da Jean era uma pessoa muito presente na vida da filha, mesmo que de uma forma bastante autoritária. Então isso, acredito eu, que até era uma certa exigência que a mãe dela fazia, porque toda semana ela passava, então, algumas noites na casa da mãe. Paul Bern faleceu devido a um tiro na cabeça disparado por um revólver de calibre 38, e a sua morte foi considerada um suicídio. Porém, essa morte foi tudo menos devidamente investigada, e essa história tem muitas peças que não se encaixam, e eu acho que vocês vão concordar comigo. Porque na noite que o Paul acabou falecendo, ele estava sozinho em casa junto com o mordomo. Eu não sei se ele tinha outros funcionários ou não. Então, o que aconteceu? Ele contou para a polícia que ele escutou esse tiro, escutou o barulho, foi correndo para o quarto do casal e encontrou o Paul, nesse estado, nu e realmente ali, já desfalecido. Ele deveria, a princípio, ter chamado a polícia, mas isso não aconteceu. Quem que ele chamou? Os executivos da MGM. E isso, pessoal, era uma prática comum quando envolvia qualquer situação polêmica envolvendo grandes nomes do cinema, porque eles faziam um verdadeiro trabalho antecipadamente para que a pessoa em questão, no caso o ator ou a atriz, ali tinham 2 pessoas famosas, que era o Paul, que era um grande executivo da MGM, e também a Jean Harlow. Então eles foram lá para tentar entender o que teria acontecido, para tentar, então, digamos assim, minimizar um pouco o estrago, envolvendo ali um possível escândalo, e assim foi feito. Só que esses produtores teriam mexido totalmente na cena do crime, para que isso tivesse, então, como ser colocado como um suicídio e não como um assassinato. Só que se realmente o Paul cometeu isso com ele próprio, se ele realmente tirou a vida dele, por que os produtores da MGM teriam que mexer em algo para que um suicídio fosse colocado como realmente um motivo? Se já era um suicídio, por que teria que ser mexido para que isso fosse provado? Até porque existia um bilhete que foi encontrado próximo do corpo do Paul. Uma história também acabou sendo vazada, dizendo que o tiro que o Paul realmente recebeu não foi propriamente na cabeça, aonde ele pudesse realmente atirar, e sim na parte de trás da nuca. Se isso realmente aconteceu, gente, então não foi um homicídio, esse homem foi assassinado. Só que assim, isso nunca foi provado, isso são especulações. O bilhete que foi encontrado próximo do corpo do Paul dizia a seguinte frase: "Querida, querida, desaforadamente, esta é a única maneira de reparar o terrível erro que eu te fiz e acabar com a minha humilhação abjeta. Eu te amo." Ele assinou o nome dele, Paul, e logo abaixo ele colocou um complemento: "Você entende que a noite passada foi apenas uma comédia." Há muitas versões a respeito dessa última frase, porque como aquela história da impotência realmente tinha muita força ali nos círculos de fofoca, algumas pessoas colocaram que, na verdade, eles tentaram manter relações sexuais na noite anterior, mas que novamente não tinha dado certo, e que isso teria sido um grande gatilho para que esse homem, então, acabasse com a vida dele. Segundo os investigadores da época, Jean Harlow não teve nada a ver com a morte do Paul, e o álibi que ela apresentou, que foi dormir na casa da mãe dela, foi realmente comprovado. Muitas pessoas acabaram culpando a Jean por causa dessa história, dos executivos estarem no local do crime antes da polícia. Isso realmente foi comprovado.
Eles foram até a casa primeiramente do que a polícia, mas até então não foi provado que eles teriam mudado alguma coisa na cena do crime. Mas a polícia, pelo que realmente deu para entender nessas fontes, ela não fez um trabalho muito especulativo em cima disso tudo. Eles encontraram esse bilhete e acabaram então colocando que a morte dele teria sido um suicídio, e assim foi feito, ponto final. Não teve mais muitos argumentos. Uma coisa que eu achei muito estranha nesse caso é que a Jean Harlow nunca foi chamada para prestar um depoimento, e os advogados falaram que é porque ela tinha ficado totalmente histérica depois, do recebimento da notícia da morte do esposo, que ela teria tentado suicídio 2 vezes em questões de poucas horas. Em uma foto que ela estava saindo do funeral do marido, realmente parece que ela estava bastante abatida. As pessoas dizem que ela ficou totalmente ali reclusa após a morte do Paul e que ela nunca falou nada a respeito disso tudo. As únicas palavras que ela falava quando era questionada a respeito do que poderia ter acontecido, ela disse que não sabia de nada. Foi a única coisa que ela falou e ela não gostava de tocar nesse assunto. A polícia também se apegou muito na questão do bilhete e acabou usando isso também para acabar ali incriminando, digamos assim, uma outra pessoa. Essa pessoa se chamava Dorothy Millett, teria sido a primeira esposa do Paul. Eles viviam num relacionamento realmente muito estranho, porque a Dorothy e o Paul, eles, pelo que eu entendi, ela usava o sobrenome dele, mas eu não sei se ela realmente chegou a ser casada no civil com esse homem, ou se eles fizeram ali uma outra espécie de contrato. O que dá para entender é que, na verdade, eles eram mais amigos do que realmente marido e mulher, isso pelo menos da parte do Paul. A Dorothy, ela tinha um grande problema de desequilíbrio emocional, ela era uma pessoa muito instável, inclusive ela passou uma temporada por vontade própria em um sanatório de Connecticut. Ela acabou ficando lá por algum tempo, o Paul sempre deu assistência para ela financeira. Ela saiu de lá, se hospedou em uma outra cidade e eles costumavam se corresponder bastante por cartas. Ele acabava todo mês mandando uma grande quantia de dinheiro para ela e isso facilitava bastante as viagens que ela gostava de fazer. E pelo teor dessas cartas, a Dorothy já estava ali com um temperamento bastante regulado, não sofria mais daquelas crises de nervos que ela costumava ter. Porém, ela não gostou nem um pouco de saber que o Paul estava se relacionando com a Jean Harlow. E a partir daí, então, esse desequilíbrio emocional que a Dorothy apresentava começou, então, a ganhar força. Pelo menos isso foi colocado pela polícia. Curiosamente ou não, naquela semana que o Paul acabou morrendo, a Dorothy estava na cidade, eles teriam se encontrado algumas vezes, inclusive dentro da casa. Mas é aí que entra aquela questão do mordomo, que eu acho que ele não contou tudo o que ele sabia, porque se a Dorothy realmente esteve na casa do Paul, como a polícia sugeriu que ela teria ido lá, que eles teriam brigado, que ela teria perdido o controle, feito ele escrever um bilhete de despedida e depois teria então atirado na cabeça dele. Mas se isso tudo fosse verdade, o mordomo não teria visto nada, porque geralmente é o mordomo quem abre a porta para as pessoas entrarem. Então ele não confirmou nada dessa história da Dorothy. Então é uma história que realmente ficou muito superficial e, na minha opinião, a polícia não fez muita força para investigar esse caso a fundo. Agora, por que isso aconteceu é um grande mistério. O mais curioso disso tudo é que no dia seguinte da morte do Paul, a Dorothy foi encontrada sem vida no rio Sacramento, em São Francisco. Ela tinha 46 anos nessa época e ela pulou do barco Delta King. Algumas pessoas comentam que essas pessoas que estavam no barco disseram que viram a Dorothy muito triste e que encontraram as suas roupas no convés do barco junto com os seus sapatos, e o corpo dela foi encontrado totalmente nu também, boiando nesse rio. Só que tem pessoas que comentam, pessoal, porque tem muita teoria da conspiração nesse caso. Algumas pessoas acabaram falando que a Dorothy, na verdade, não teria pulado do barco, que ela teria sido assassinada ou induzida a cometer esse tipo de coisa, para que então fosse colocado como realmente ela entrou em um estado ali de pânico muito grande, com o recebimento da notícia do casamento do esposo, que ela teria então matado ele e depois ela teria tirado a sua própria vida. Mas tem pessoas que falam que isso tudo, na verdade,
não foi verdade que a morte dela também teria sido outro crime. Uma coisa também é fato, pessoal, a Jean Harlow, né, sofreu ali a respeito, né, referente à morte do Paul, só que ela também não ficou sozinha muito tempo não para afogar as suas mágoas, né? Ela acabou se casando menos de um ano depois, em 1933, na verdade, ela se casou com o diretor Harold Ronson. Ele foi muito famoso, né, por causa do filme O Mágico de Oz, lançado em 1939, mas o casamento novamente foi muito conturbado. Na verdade, a vida dessa mulher era muito conturbada e logo depois eles acabaram se separando. Se Jean Harlow realmente sabia de algo a mais sobre a noite em que o Paul acabou morrendo, esse segredo a acompanhou até o túmulo devido à sua prematura morte 5 anos depois, aos 26 anos de idade. A Jean foi vítima de uma uremia, que é uma doença muito grave que acaba afetando os rins. E na morte dela, uma outra questão também foi levantada. Algumas pessoas, né, acabaram saindo da toca, literalmente, e colocaram que, na verdade, o Paul não era pessoa bondosa, uma pessoa carinhosa, como todos os descreviam. Muitas questões foram colocadas que ele era uma pessoa muito frustrada, que ele era extremamente ciumento da Jean e por causa do motivo da impotência ele teria então se tornado uma pessoa muito violenta por ter um símbolo, né, sexual na sua casa e não poder satisfazer a sua esposa, que era 22 anos mais jovem do que ele. Alguns amigos falam que essa situação do casamento com a Jean teria deixado o psicológico do Paul muito afetado e que ele acabou se tornando uma pessoa muito violenta dentro de casa e que já teria agredido ela algumas vezes. E uma dessas agressões ele teria machucado bastante a parte da lombar da esposa e que por causa dessas agressões que ela sofreu, ela acabou tendo esse problema grave nos rins. Isso para muitos também pode fazer grande sentido porque a Jean nunca comentou nada a respeito da morte do marido. Ela nunca defendeu a questão do suicídio, também nunca defendeu a questão do homicídio, ela simplesmente disse que não iria falar nada. Algumas teorias apontam que ela poderia ter tido alguma coisa a ver com a morte do Paul e que se essas agressões fossem realmente confirmadas por ela acabaria se tornando uma forte suspeita, né, de ter cometido esse crime e por orientação da MGM ela teria ficado então com a boca fechada, não teria dito nada a respeito dessas agressões, mas algumas pessoas falam que ela tinha assim bastante manchas roxas no corpo e que ela nunca quis falar sobre esse assunto. Na verdade, para a morte de Paul Bearne, há 3 hipóteses que são questionadas até hoje. Ou Paul realmente tirou sua vida, ou Dorothy, ou a própria esposa Jean Harlow. Em 2004, Jean Harlow foi interpretada pela cantora Gwen Stefani no filme O Aviador, de Martin Scorsese. Infelizmente, a morte de Paul não foi a única tragédia ocorrida na casa. 2 pessoas que acabaram comprando esse imóvel porque essa casa acabou passando de mão em mão. A Jean ficou algum tempo nessa propriedade, eu não sei se ela morreu nessa casa, mas com o passar do tempo ela ficou fechada por um tempo e depois ela se tornou propriedade de outras pessoas que nunca ficaram muito tempo ali. Uma dessas compras ou locações desse imóvel acabou então, infelizmente, né, sendo palco também para mais outras mortes. 2 pessoas que moravam ali acabaram se afogando misteriosamente na piscina dessa casa. Além disso tudo, Sharon Tate, atriz que seria brutalmente assassinada em 1969, teria visto o fantasma de Paul Bearne. Eu não vou me aprofundar muito na história da Sharon Tate aqui nesse vídeo, porque nós já fizemos um vídeo sobre ela. Foi um dos primeiros aqui do canal, eu peço que vocês confiram lá, que tá bem interessante essa história, mas também já deixo um alerta que há relatos muito fortes. Para quem não sabe, a Sharon ela foi morta quando estava grávida de quase 8 meses, né, em sua própria casa, quando ela esperava o seu primeiro filho, né? Era um menino que acabou infelizmente também morrendo e enterrado junto com ela. Essa barbárie toda foi a mando de Charles Manson e outros amigos de Sharon que também estavam na casa dela, acabaram sendo dizimados pelos seguidores, né? Considerados ali os membros da família Manson. Um desses amigos era também um ex-namorado de Sharon, um cabeleireiro chamado Jay Sebring, que ainda era apaixonado por Sharon
Sharon e acabou inclusive perdendo a vida tentando defendê-la. O Jay Sebring, ele era namorado da Sharon Tate na época em que ele comprou a casa, isso ali mais ou menos entre 1965 e 1966. Ele acabou comprando esse imóvel, já sabia, né, do que tinha acontecido, todo mundo sabia, na verdade, e a Sharon teria falado para ele não comprar essa casa porque ela não tinha um bom pressentimento com aquele imóvel. Numa noite, em 1966, ela acabou dormindo na casa do então namorado, ele não estava em casa naquela noite, ele tinha saído para fazer um trabalho, e ela já ficou com bastante medo de ficar nessa casa sozinha. Talvez o medo tenha feito ela ver algumas coisas, mas ela afirmou que o que ela viu foi real. Ela disse que estava tentando dormir, não conseguia, que ela estava muito inquieta, com uma sensação que alguém estava dentro de casa. Ela teria descido para o primeiro andar várias vezes, conferido as janelas, conferido as portas e realmente estava tudo trancado. Ela voltou para o quarto, acendeu todas as luzes e não conseguia dormir. Até que de repente ela escutou um barulho, como se fosse uma porta batendo. Ela levantou, sentou na cama e nisso um homem de uma estatura pequena teria entrado no quarto. Ele estava usando um terno. Ela disse que ficou totalmente petrificada, não conseguiu reagir, simplesmente ficou parada, viu esse homem entrando no quarto. Ele não teria percebido ela, ele estava procurando alguma coisa nas gavetas do quarto, como se fosse algum documento. Ele estava com muita pressa, ela percebeu isso, só que no exato momento em que ele virou de frente para ela, mesmo não olhando, como se ela não estivesse ali, ela reconheceu ele como sendo Paul Bernie. Ela disse que ele procurou alguma coisa nas gavetas, acabou saindo pela porta, ela já sabia que ele estava morto, então ela disse que ficou sem entender, ficou numa espécie ali de transe, ela não conseguia se mexer. Quando ela conseguiu então realmente sair da cama, ela saiu correndo. Só que nas escadas da casa ela acabou tendo uma visão ainda mais assustadora. Ela disse que viu uma figura que ela não sabia se era homem ou se era mulher, porque estava totalmente desfigurado, que essa figura estava amarrada em um dos postes da escada e a única coisa que ela percebeu é que estava com muitas manchas de sangue e que estava também com a garganta cortada. Isso, para alguns médiums e pesquisadores, teria sido, na verdade, uma premonição que a Sharon, acabou tendo da sua própria morte, que aconteceria 3 anos depois. Ela contou isso tudo para o Jay, ele não acreditava em nada sobrenatural, mas como foi ela que contou essa história para ele, ele sabia que ela não estava mentindo, que ela não tinha o hábito de pregar peças, ainda mais uma peça tão macabra. Ele realmente acabou ficando com uma pulga misteriosa atrás da orelha e infelizmente o Jay também acabou sofrendo o mesmo final da Sharon 3 anos depois. Para alguns médiums, na verdade, o espírito do Paul e também da Jean, que já foi visto dentro dessa casa algumas vezes, reconhecida pelo cabelo platinado que ela usava, algumas pessoas falam que, na verdade, esses espíritos ainda estão lá dentro e que, no caso da Sharon Tate, o espírito do Paul teria alertado para ela tomar cuidado com alguma coisa ruim que aconteceria com ela e realmente acabou acontecendo. Esses fatos a Sharon Tate acabou contando 1 ano antes da morte dela para um jornalista chamado Dick Kleiner. Ele acabou republicando essa matéria após a morte da Sharon Tate, e o que muitas pessoas ficaram impressionadas é porque essa entrevista ela acabou dando 1 ano antes dela morrer, ou seja, não foi colocado depois da morte dela. Ele republicou essa matéria, mas ela já tinha contado, e o Dick falou que realmente era algo que tinha mexido muito com a Sharon e que ela não deixou de pensar nisso em nenhum momento da vida dela. Uma coincidência também, que para muitos não é coincidência, é que tanto a Jean Harlow quanto a Sharon Tate, elas morreram com apenas 26 anos de idade. Então, assim, pessoal, é uma casa que até hoje, ela tem outros proprietários, ela não é aberta para visitação, mas algumas pessoas que moram na casa falaram que sim, que já viram algumas coisas estranhas, mas que nunca viram nenhum fantasma, dessa forma tão nítida quanto a Sharon Tate acabou vendo. Algumas pessoas que visitam a casa falam que já viram vagando pelos corredores ali algumas pessoas com características físicas muito parecidas, tanto com a de Paul quanto
né, com a aparência da Jean e que o cheiro do perfume que ela usava, que ainda existe, é também sentido muitas vezes dentro dessa casa. Por que que o espírito da Jean acabou voltando para lá? A gente nunca talvez vá saber, mas muitas pessoas falam que pode ter muito a ver com a noite do assassinato, porque uma coisa é fato, assassinato ou suicídio, mas a polícia realmente não fez, na minha opinião, tudo o que tinha que fazer. Esse bilhete, pelo que eu entendi, também não foi analisado a fundo para saber se essa caligrafia era realmente do Paul. Um amigo dele que trabalhou na MGM disse que viu esse bilhete e que não era a letra de Paul Berney. Só que assim, pessoal, uma história antiga. Esse processo em 1960, ali, algumas pessoas tentaram reabrir ele, mas nada de conclusivo também foi provado e ficou por isso mesmo. Então eu pergunto para vocês, Paul Berney realmente tirou a vida dele ou foi um crime muito bem elaborado? Peço que vocês deixem aqui para mim nos comentários. Se gostaram do vídeo, pessoal, deixem aqui também o seu like. Se ainda não são inscritos, também, por favor, deixe aqui a sua inscrição e compartilhem o nosso conteúdo, porque isso vai nos ajudar muito, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.